Olá, bem-vindo à nossa aula de matemática, nono ano, da Escola Reunida Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira, São Miguel do Fidalgo. Hoje, tratando a atividade avaliativa 2, né, referente ao mês da segunda avaliação. A habilidade a ser trabalhada com você é efetuar cálculo com números reais, inclusive potência com expoentes fracionários, e efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Quem vos fala, professor Raimundo Dias. Então, a primeira questão é uma questão referente à página 55, questão 26. Ele pede para efetuar as multiplicações aí. Se vocês observarem, eu tenho um produto de potência, ou um produto de radical, né? De mesmo radical. Então, nas propriedades dos radicais, que vocês viram anteriormente, se eu tenho assim, produto de A vezes B, né? Se é o mesmo radical, se aqui é M, aqui também vai ser M, eu posso simplesmente colocar o radical, né, que é raiz de m de a vezes b, ou seja, o radicais de produto vai ser o produto de radical. Então, nesse caso, é o mesmo radical que nós temos aqui, raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 9. Então, aqui o que eu vou fazer é conservar o radical, que é raiz quinta, e multiplicar 8 vezes 9. Então, nesse caso, eu tenho raiz quinta de 8 vezes 9 dá 72, né? Aqui não tem como simplificar, então vai ficar desse modo aí. Na segunda, eu tenho raiz quadrada de 3, né, na letra B, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12. Então, eu vou conservar o radical, pegar 3 vezes 12. Se vocês observarem, 3 vezes 12 vai dar 36. 3 vezes 12, 36. Fatorando 36 é divisível por 2, que vai dar 18, por 2, que vai dar 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, tem esse valor aí, que eu posso simplesmente, como é raiz quadrada, que vai ficar 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. E colocando assim, ó, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 vai dar 6 ao quadrado. Então, eu posso simplesmente dizer que 36 é a mesma coisa de 6 ao quadrado. Então, colocando aqui raiz quadrada de 6 ao quadrado, como o expoente do radicando tem o mesmo índice do radical, posso cancelar e extraio a raiz, né? Vai ficar 6 aí. Nesse outro, aqui na letra C, eu tenho raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 18. Então, vou pegar 6 vezes 18, né? Então, aqui vai ficar igual a 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Vai ficar 108. Então, aqui, raiz quadrada de 108. Nesse caso da raiz quadrada de 108, fatorando de novo, né? Fatoração de 108, eu vou fazer o seguinte, ó, 108 é divisível por 2, que vai dar 54, por 2, que vai dar 27, por 3, que vai dar 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Como isso aqui é raiz quadrada, então eu vou juntar os iguais, né, de 2 em 2. Esse aqui é igual, esse é igual, né? Então, ficará do seguinte modo, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3, né? 2 vezes 3 dá 6 ao quadrado, vezes 3. Então, 108 nada mais é que 6 ao quadrado vezes 3. E aí eu vou colocá-lo aqui, né? Vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 3. Agora eu vou extrair do radical o que tem o mesmo índice, né? O índice do radicando é igual ao expoente do radical. Então, o expoente do radicando é igual ao índice do radical. Como são iguais, esses 6 eu vou extrair. Vai ficar 6 raiz quadrada de 3, né? 6 raiz quadrada de 3. Eu não preciso colocar esse 2 aqui, porque quando é raiz quadrada fica dessa maneira mesmo. Aqui na letra D eu tenho
raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 20. Então, aqui eu vou ter raiz quinta, que é o mesmo radical, 8 vezes 20. Eu conservo o radical e multiplico os radicandos. Então, raiz quinta de 8 vezes 2 dá 16, aí eu acrescento um zero, fica 160. E aí, fatorando o 160, né? O 160, eu vou ter o seguinte, 160 dividido por 2 vai dar 80. 80 por 2 vai dar 40. 40 por 2 vai dar 20. 20 por 2 dá 10. E 10 por 2 dá 5. Então, como aqui é raiz quinta, né, eu vou juntar os iguais de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 5, né? Vai ficar 2 elevado a 5 vezes 5. Esse vai ser o valor. Então, 160, né, a fatoração de 160 é a mesma coisa de 2 elevado a 5 vezes 5, né? Então, aqui vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 5. Como aqui eu tenho o mesmo índice do radical, vou extrair o 2, raiz quinta de quem? Ó, de 5. Fica dessa maneira aí. Na segunda questão, ele pede apenas para calcular, né? Então, calcular é simplesmente você vai, como aqui raiz quadrada de 12, esse 2, ele vem, 12 ao quadrado, esse 2 ele vem aqui para numerador. Então, vai ficar raiz quadrada de 12 ao quadrado, né? Como é raiz quadrada, eu tenho isso aqui. Como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, então cancela, vai ficar quem? Ó, 12. Esse é o primeiro resultado aí da segunda questão. Na letra B, eu tenho raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então, esse 2 aqui, esse 3 vai ser elevado a 5, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, né? 5 elevado ao cubo. Como eu tenho o mesmo índice, vou extrair, vai ficar apenas quem? Ó, 5. Vai ficar apenas 5. Nesse caso, 18 elevado, raiz quadrada de 18 elevado ao cubo. Então, vai ficar raiz quadrada de 18 elevado ao cubo aqui, ó. E aí eu posso simplesmente fazer o seguinte, vai ficar raiz quadrada de 18 elevado ao quadrado vezes 18 elevado a 1. Por que que eu faço assim? Porque 18 ao cubo é 2 mais 1 vai dar quem? Ó, 3. Aqui é produto de potência, vocês já viram, né? Se eu tenho assim, AM vezes AN, na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoente, né? Vai ser igual a M mais N. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, vai ser 2 elevado a 3 mais 5, que vai ser 2 elevado a 8. Se eu tenho 2 elevado a 8, eu posso simplesmente fazer dessa maneira também, né? Então, aqui ficou o contrário. Tinha 18 elevado a 3, vai ficar 18 elevado a 2, porque tem o mesmo índice, vezes 18 elevado a 1. Porque 2 com mais 1 é quem? Ó? É 3. Aí eu vou extrair o que dá para extrair. Eu vou tirar esse 18, raiz quadrada de 18 elevado a 1. 18, observe que 18, se eu fatorar o 18, né, utilizando aquele esquema anterior, 18 ainda dá para simplificar. 18 dá para ser dividido por 2, que dá 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que dá 1. Dá 3 elevado ao quadrado vezes 2, né? Vai ser 3 ao quadrado vezes 2. Então, 18, a fatoração, né? 18 é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 2, né? 3 ao quadrado vezes 2. Então, aqui vai ficar 18 raiz quadrada, vou botar aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. Esse 3 aqui dá para tirar ainda do radical, então vai ficar 18 vezes 3, raiz quadrada de 2, né? De 2. 18 vezes 3, né? 3 vezes 8, 24, vai 2, né? Vai dar 54. 3 vezes 1, 3, 1 mais 2, 5. 54, raiz quadrada de quem? Ó? De 2. Esse é o resultado aí da letra C.
Na letra D, ele novamente, na letra D, eu tenho essa condição aqui, né? 2 raiz quinta, né? 2 raiz quarta de 3 elevado a 5. Então, eu vou ter esse conceito aqui, esse 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5 vezes raiz quarta de 3 elevado a 5. Raiz quarta de 3 elevado a 5. Observe que 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32, né? Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Então, aqui eu tenho 32 raiz quarta de 3 elevado a 4, porque aqui é 5, né? Vezes 3 elevado a 1, porque 4 com mais 1 vai dar quem? Vai dar 5, né? Então, aqui eu vou extrair o que dê para mim tirar, né? Que vai ser o 3, vai ficar 32 vezes 3, raiz quarta de 3 elevado a 1. Então, aqui eu tenho 32, né? Vezes 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Dá 96, raiz quarta de quem? Ó? De 3. Esse é o resultado final dessa conta, né? 96, raiz quarta de 3. Na terceira questão, ele pede para racionalizar o denominador. Na racionalização do denominador, racionalizar quer dizer, eu vou tirar o denominador daqui, né, o radical, vou tirar o radical do denominador. Como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer do seguinte modo, eu vou pegar 10 raiz quadrada de 2, aqui é raiz quadrada de 2 elevado a quem? Ó, a 1. É mais ou menos assim, como não tem nada aqui, aqui é 1, e aqui é 2, né? Então, eu vou multiplicar numerador e denominador por o mesmo radical, que é raiz o quê? Ó, raiz quadrada, raiz quadrada, agora com o mesmo radicando, que o radicando aqui é quem? É 2. Mas aí eu tenho que saber qual é o índice do radicando que eu vou botar aqui, porque o número que eu somar com esse daqui tem que dar o índice do radical, né? Se aqui é 1, então aqui vai ser 1, ó, porque 1 com mais 1 vai dar quem? 2, né? 1 com mais 1, 2. Então, aqui vai ser 1. Então, vai ficar assim, ó. Aqui é como se tivesse 1. 10 vezes 1, 10. Raiz quadrada de 2 elevado a 1, né? Sobre raiz quadrada de 2. Aí eu conservo radicando, eu conservo radical e somos radicando. 2 vezes 2, né? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Então, aqui vai ficar 10 raiz quadrada de 2. E aqui vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, porque 1 com mais 1 é 2. Cancelo, né? Vai ficar 10 raiz de 2 sobre 2. 10 dividido por 2 dá quem? Dá 5. 5 raiz quadrada de quem? De 2. 5 raiz quadrada de 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, fica 5 raiz quadrada de 2. Nesse outro caso aqui, é semelhante. Aqui também, de novo, é raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz quadrada de 3 elevado a 1. Quando não tem nada aqui, é 1, né? Vezes, aí eu vou pegar raiz quadrada, o radicando é 3, aqui é 3, né? Agora eu vou saber qual é o número que eu vou botar aqui no expoente do radicando, para somar com esse dá quem? Ó, dá 2. Então, seria quem? 1 de novo, porque 1 mais 1 é quem? 2, né? Então, vai ser isso daí. Agora é só pegar, aqui eu tenho 1 vezes 1 é 1, 1 raiz quadrada de 3 elevado a 1 sobre raiz quadrada de 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 1. Ou seja, mesmo radical, conservo o radical, multiplico os radicando. Aqui, para a propriedade das potências, na multiplicação somos os expoentes. 1 mais 1 é 2. Então, vai ficar assim, ó.
Esse 1 eu não preciso aparecer, esse 2 aqui também não e nem esse. Então, vai ficar só raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 elevado a 2. 1 mais 1, 2. Aqui eu vou suprimir, né? Vou tirar do radical, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3, né? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora vamos para a letra C. Na letra C eu tenho 10, raiz o quê? Quarta. Observe que agora é quarta, não é quadrada. Raiz quarta de 5. 5, quando não tem nada aqui, é 5 elevado a quem? Ó? A 1. Vezes. Aí eu vou botar numerador e denominador o mesmo radical, que é raiz quarta, e raiz quarta. Aqui o mesmo radicando, que é 5 e 5. Agora eu vou saber qual é o expoente do radicando. O número que somado com 1 vai dar quem? Ó, vai dar 4. Qual seria o valor? 3 e 3, né? Esse valor aqui tem que ser o mesmo, né? Então, é raiz quarta de 5 elevado a 3, raiz quarta de 5 elevado a 3. Aí aqui agora vai ficar 1, né? 1 vezes 10 é 10, raiz quarta de 5 elevado a 3, né? Sobre raiz quarta de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3, aqui, ó. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3, que isso vai ser igual a 10 raiz quarta de 5 elevado a 3, né? Por raiz quarta de 5 elevado a 1 com mais 3 dá quem? Ó, dá 4. Aqui eu cancelo, vai ficar 10 raiz quarta de 5 elevado a 3, né? Por 5. 10 dividido por 5 dá quem? Ó, dá 2. Então, isso vai ser igual a 2 raiz quarta de 5 elevado a 3. Pode ser 5 elevado a 3 ou pode ser 2 raiz quarta de 125, porque 5 elevado a 3 vai dar 125, né? 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Você pode deixar dessa maneira ou assim, tanto faz, né? Se quiser deixar assim, não tem problema. Pode deixar também, tá? A resposta, né, está correta. Agora, observe nesse outro aqui, ó. Eu tenho 9 barra raiz sétima de 3 elevado a 4 vezes. O que eu vou fazer? Vou multiplicar o numerador por raiz sétima, o denominador por raiz sétima, de base quem? Base 3, né? Agora, qual é o expoente que somado com 3 que vai dar 7? Que somado com 4 vai dar 7, né? Aqui não é 4? Para dar esse 7, seria quem? 3, né? Porque 3 com mais 4 é quem? 7. Então, aqui seria 3, aqui também seria 3. Então, vai ficar, aqui é como se tivesse 1. 9 vezes 1, 9, que vai ser igual a 7, 3 elevado ao cubo, sobre raiz sétima de 3 a 4 vezes 3 a 3, né? 3 a 4 vezes 3 na 3. Então, aqui eu tenho 9 raiz sétima de 3 elevado ao cubo por raiz sétima de 3 elevado a 4 com mais 3 dá quem? Ó, dá 7. Aí aqui eu extraio novamente, né? Que vai ficar 9 raiz sétima de 3 ao cubo. Vai ser 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 vai dar 27. 27 sobre quem? Ó, sobre 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 raiz sétima de quem? Ó, de 27. Poderia ser 3 raiz sétima de 27 ou pode ser 3 raiz sétima de 3 elevado a 3. Tanto faz, né? O resultado é o mesmo, né? Essa mudança aí não vai alterar, né? Não tem... É só duas maneiras distintas de resolver ou de mostrar a mesma coisa. E aí nós iremos para a quarta questão. Na quarta questão, ele diz o seguinte... isso está na página 55, questão 31, né? Diz assim, se P, eu alterei os dados novamente, diz assim, se P é igual a 5 mais raiz
quadrada de 3 e Q vai ser 3 menos raiz quadrada de 3, então, então essa expressão aqui, ó, P vezes Q menos P é igual a... Então, para a gente fazer, vai ser P vezes Q menos P, né? Menos P, vai ser igual a... Quem é P? P é 5 mais raiz de quem? De 3. Vezes o valor de Q. Quem é Q? Vai ser 3 menos raiz de 3. Menos o P. Quem é P? P vai ser 5 mais raiz de 3, né? 5 mais raiz de 3, que vai ser igual a... Então, agora nós vamos resolver esse detalhe, né? Eu vou pegar 5 vezes 3 dá 15, mais por mais dá mais, né? Mais 5 vezes 1, aqui é 1, 5 vezes 1 é 5, 5 é raiz de 3, né? Mais por menos dá menos, menos 5 raiz de 3. Aí, 1 vezes 3 dá 3, raiz de quem? Ó, de 3. Mais por mais dá mais. 1 vezes 3 dá esse aqui. Mais por menos dá menos. A raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser esse aqui, ó. 3 vezes 3, né? Aí menos, eu vou colocar 5 mais raiz de 3 aqui dentro do parêntese, para não confundir. Depois eu tiro. Aqui agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então aqui observe que o 15 ele está sozinho. Aqui é 5 raiz de 3 e 3 raiz de 3. Né? Sinal diferente, conserva o sinal do que tem maior módulo. O módulo 5 é maior que o módulo 3, né? Em módulo, o 5. Então, conserva o sinal do maior e diminui. 5 tira 3, fica 2. 2 raiz de quem? De 3. Menos raiz quadrada de... Aqui é 1 em 1, ó, dá 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3, né? Bota assim, menos raiz quadrada de 9. 3 vezes 3, 9. Aí, menos por mais dá menos 5. Menos por mais dá menos raiz de 3, né? E aqui agora eu vou juntar os termos de novo, que der para juntar. Então, aqui vai ficar assim, 15 menos 2 raiz de 3 com menos 3. Vou primeiro colocar na ordem, né? A raiz quadrada de 9 vai ser menos 3, né? Menos 5, coloquei o menos 5 aqui também. E aí eu vou pegar menos 2 raiz de 3 menos 1, aqui é 1, né? 1 raiz de 3. Menos 1 raiz de 3. Então, aqui eu vou pegar 15, menos 5 menos 3 tem mesmo sinal. Eu conservo o sinal e somo, vai dar 8, né? Menos 8. E aqui tem sinais iguais também, conservo o sinal e somo. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3, raiz de quem? De 3. Agora, eu vou juntar esses dois termos aqui, ó. Como eles têm sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior, né? E vou diminuir. 15 tira 8, fica 7, né? 7. E aqui, menos 3, raiz de 3. 7 menos 3, raiz de 3. Esse é o resultado. Se você observar, vai ser a letra quem? Ó? Letra C. E aí, nós iremos fazer a quinta questão, que é esse valor aqui. Eu alterei novamente os valores, né? 4 raiz de 5 mais raiz de 3. Para que você entenda novamente. Aqui eu vou fazer no rascunho. Rascunho. Eu vou pegar os valores, os quadrados perfeitos nos números reais, né? 0, que é raiz quadrada de 0. O 1, que vai ser raiz quadrada de 1 é 1. O 2, que vai ser raiz quadrada de 4. O 3, que é raiz quadrada de 9, né? E assim vai. Eu não preciso, porque 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 0 é 0. Então, a raiz quadrada de 0 é 0, de 1 é 1, de 4 é 2 e de 9 é 3. Então, eu tenho raiz quadrada de 5. 5 vai estar entre o 4 e quem? Ó, o 9. Raiz quadrada de 5 está mais próximo do 4. Está bem pertinho aqui do 4. Ó. Raiz quadrada de 5 é maior que a raiz quadrada de 4. Então, se está bem próximo do 4, vai ser 2, alguma coisa, que aqui é 2, né? Então, raiz de 5, vamos botar 2,2 para ver se passa, né? 2,2 vezes 2,2. Então, se eu tenho 2,2, 4, né?
dever 2, 4, dever 2, 4, dever 2, 4. Aqui vai ficar 4, 8, 4. Tem duas casas após a vírgula, 4,84. 4,84 ainda é menor do que 5. Se eu pegar 2,3 agora, 2,3 ao quadrado, 2,3 vezes 2,3. Vamos ver se passa do 5. 2,3, 23, 23 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 9, aqui 12, vai 1, e aqui dá 5. Tem duas casas após a vírgula, vai ficar 5,29. 5,29, nesse caso não, né? Já passou do 5. Então vai ser 2,2. No caso do 5 é 2,2, né? Então aqui vai ficar assim. 4 vezes 2,2 mais. Aí o raiz de 3. O raiz de 3 ele é maior do que raiz de 1 e menor que raiz de 4. Ele está bem próximo de raiz de 4, só que desse lado aqui, né? Então está mais próximo. Suponha que vai ser 1,6. Vamos começar com raiz de 3 com 1,6 para ver se dá, né? 1,6 vezes 1,6. Então, 16, 16. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1. Aqui dá 6, aqui dá 15, vai 1. Dá 2,56. 2,56 é menor que 3, né? 2 é menor que 3. Se for 1,7 ao quadrado, vamos ver se passa. 17 por 17. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1. Aqui vai dar 9, aqui 8, 2,8. 1,7 vezes 1,7 vai dar 2,8. 89, né? E se for 1,8 ao quadrado? Ainda é menor do que 18 por 18. Então, 18 por 18. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, 6, 14. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Aqui vai ficar 4, 12 vai 1, 3,24. Então, 1,8 vezes 1,8 vai dar 3,24. 3,24 é maior que 3, então nesse caso não. Qual é o mais próximo desse ponto aqui? Ó? Esse, que vai ser 1,7. Então aqui vai ser 1,7. Esse é o valor. E aí agora é só resolvermos. Vou pegar 4 vezes 2,2, que vai dar 8,8, né? Mais 1,7. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 8,8. Mais 1,7, você tem 1,7 com mais 8,8. 8 e 7, 15, vai 1. E aqui vai dar 10, né? 10,5. Aqui vai dar 10,5, que aproximadamente vai ser quem, ó? 10, né? Isso também vai ser a letra B. Então, fico por aqui. Bom trabalho a você.